em direção ao Pelu para orar por ele. Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida do teu servo. Pai, agora entregando ele em tuas mãos, Pai, que tudo que venha a ser falado aqui, Senhor, seja para a tua honra, para a tua glória, que o teu nome seja engrandecido através desta palavra. Usa o teu filho, Pai, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, galera, amém? Amém. Então, eu vou começar me apresentando porque aqui a maioria não me conhece ainda, né? Meu nome é Pedro Lucas, por isso que a galera me chama de Pelu. Eu tenho 21 anos, sou da igreja New Life dos Bancários, não sei se vocês conhecem, pastor Marcos. Eu costumo dizer que eu sou 99% de lá e 1% nazareno, porque eu visito muito a primeira igreja do Nazareno. Tanto que eu cheguei aqui hoje porque uma pessoa soube que eu tinha feito essa mesma pregação na igreja do Nazareno, no caso Tiago, e decidiu que eu trouxesse para vocês hoje, né? E aí o pessoal também costuma dizer que eu pareço muito com o Iago Martins, eu sou a versão preta dele. Não sei se vocês conhecem o Iago Martins, alguns aqui conhecem, talvez por causa do óculos, do corte de cabelo. E assim, eu gosto muito mesmo de super-heróis. Infelizmente, eu não tive oportunidade de colecionar histórias em quadrinhos e tudo mais. Eu não sei se alguém aqui tem esse hábito de colecionar histórias em quadrinhos. Eu acho muito da hora. Porque, primeiro, eu morava no interior até pouco tempo e lá não tinha banca de revista. E segundo, porque é um ato caro. Eu já tentei, mas cada quadrinho geralmente custa 30, 35 reais. E como eles são lançados semanalmente, toda semana o cara que coleciona tem que estar comprando. Então, né, convenhamos que é um hábito bastante caro. Mas, para começar, eu queria perguntar para vocês. Vocês gostam de histórias em quadrinhos, de super-heróis, de filmes e tudo mais? Sim? E qual é o super-herói favorito de vocês? Capitão América? Capitão América? Todo mundo? É uma unanimidade, Capitão América aqui? Hulk? Massa. Tinha um capitão ali. Adriel já revelou o time que torce, né? Então, vocês conseguem adivinhar qual é o meu super-herói favorito? Já tá na boca. Superman? É o Superman? Não é o Superman. Na verdade, eu tô com a camisa do Superman porque quando eu fui comprar uma camisa, eu ia comprar a do Batman, que é o meu super-herói favorito. Só que não tinha. Aí, na ausência da camisa do Batman, eu comprei a do Superman. Então, eu gosto muito do Batman por uma série de fatores que eu não vou expor aqui, né? Afinal, isso não é o objetivo da pregação. Mas eu também gosto muito da Marvel, principalmente dos X-Men. Em termos de marca, de franquia, eu gosto mais da Marvel, apesar do meu super-herói favorito ser da DC Comics. E aí, o que acontece? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre super-heróis. A gente vai falar um pouquinho sobre super-heróis e fazer algumas analogias com o Evangelho. Porque o Evangelho ele tem muito mais coisas que se relacionam com os quadrinhos do que a gente pensa. Se a gente parar um pouquinho para pensar, uma vez num acampamento da Igreja do Nazareno da BR, da primeira, Arthur, que é o líder de jovens de lá, ele fez uma palestra, digamos assim, sobre a gente ver o Evangelho em todos os elementos da cultura. Conseguir ver o Evangelho em algumas músicas que são ditas seculares, conseguir ver o Evangelho em filmes que não necessariamente são gospel ou cristãos, conseguir ver o Evangelho numa peça de teatro. É importante que a gente, como cristãos, analise todas as coisas pela ótica da Palavra de Deus. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. A gente vai tentar ver as histórias em quadrinhos, as histórias de super-herói através da Palavra de Deus. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: vocês já pararam para pensar porque histórias de super-heróis fazem tanto sucesso? Vocês já pararam para pensar
que toda vez que a Marvel lança um filme, ou a DC Comics lança um filme, é recorde de bilheteria, a galera vai assistir. Porque que histórias em quadrinhos, apesar de ser um hábito tão caro, também é um hábito tão exercido por tantos e tantos jovens e por adultos também. Tem muito adulto que é colecionador, né? Não sei se vocês já viram The Big Bang Theory, que era o do Sheldon, e ali é uma série que os caras eram nerds, né? E existe muita gente assim, e eles viviam comprando revistas em quadrinhos, bonecos de super-herói. Então é um hábito que é também exercido por muitos adultos, galera de 30, 40 anos. Pronto, Star Wars lançou um filme agora que quando eu fui olhar, a maioria da galera no cinema era coroa já. Então por que histórias de super-herói elas fazem tanto sucesso? Vocês já pararam para se perguntar nisso? Porque todo mundo quer ter superpoder, muito boa. Quem mais? Alguma sugestão? Um de cada vez, gente, para não atrapalhar a ordem. Um de cada vez para não bagunçar. Um de cada vez, né? Então, porque todo mundo quer ter superpoderes e porque nós sentimos a necessidade de ter algo ou alguém que esteja nos protegendo. Vamos parar para pensar. A gente está vivendo uma situação muito crítica nesse país. Eu acho que todos aqui estão acompanhando o que está acontecendo, né? Crise política, crise econômica, gente roubando, corrupção, assalto na rua, enfim, gente passando fome. O mundo, ele é cheio de mazelas, ele é cheio de problemas. Concordam comigo? O mundo é cheio de problemas e muitas das vezes o que a gente mais queria era ter pessoas que pudessem resolver os nossos problemas com o estalar de dedos. Era ter pessoas que pudessem, com um simples ato, por exemplo, controlar a barragem de Mariana. Eu lembro que há alguns anos atrás, não é muito tempo assim, mas há alguns anos atrás, quando eu estava no ensino médio, eu esqueci de dizer que eu sou estudante de psicologia, estou terminando agora esse ano, se Deus quiser. E quando eu estava no ensino médio, a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava da escola era ir assistir os X-Men. Que agora eu não sei se está passando ainda, porque eu não tenho tempo de ver, mas era a primeira coisa que eu ia fazer. E eu lembro de um episódio que a cidade lá deles começou a pegar fogo, o colégio ficou destruído e eles começaram a restabelecer o colégio, a reconstruir o que tinha sido destruído. Tem um outro episódio que eles vão para uma ilha, o vulcão entra em erupção e aí eles vão restaurando a ilha, enfim. É o nosso sonho. É o nosso sonho que pessoas com superpoderes, ou até mesmo nós, né, já que a gente sempre, o ser humano, ele gosta de estar em evidência, ele gosta de se destacar, todos nós somos assim. Então às vezes a gente traz para si, porque o que a gente mais queria era poder fazer isso. Era poder ajudar uma cidade como Haiti, que vive sofrendo com terremotos, com os nossos superpoderes. A gente queria voar, a gente queria ter visão de raio-x, a gente queria ter telepatia para escutar aquilo que as pessoas estão tramando e evitar que elas fizessem algum crime. A gente queria, por exemplo, um Batman para colocar os criminosos na cadeia, ou um Superman para nos ajudar quando ele ajuda a cidade lá dele, Metrópolis. Enfim, a gente quer alguém que resolva os nossos problemas. Esse é o nosso sonho. É isso que nós queremos, que nossa sociedade seja justa, sem problemas, de forma que todos possam viver em harmonia e com uma qualidade de vida. E as histórias de super-herói, elas trazem justamente isso. Pessoas que, por um motivo ou outro, ganharam superpoderes, ou geneticamente, né, como os mutantes, ou sei lá, com uma química que caiu na pessoa, a pessoa ficou cega e conseguiu superpoderes como Demolidor. Enfim, por um motivo ou outro, os super-heróis eles ganham superpoderes e ajudam a sociedade. Pronto. E aí, quando a gente fala em super-herói, tem milhares, sem exagero, existem milhares de super-heróis. Praticamente todo ano
essas grandes franquias como a Marvel e a DC Comics criam um novo herói. E quando a gente para pensar, já fazem 80 anos que as histórias em quadrinhos existem. Ela surgiu lá no início do século passado, faz muito tempo. A galera desenhava lá de forma bem arcaica. Se você puder um dia pegar uma revista em quadrinho antiga, você vai ver que ela é totalmente diferente de como nós encontramos hoje nas bancas. Era um desenho bem difícil lá de ser interpretado, enfim. E aí quando vocês olham para esses três, vocês conhecem esses três? Conhecem? Quem são eles, Thiago? Hulk, Deadpool e Wolverine. E o que eles têm em comum? Oi? Oi? O quê? Raiva? Sim, os três têm muita raiva. É verdade. O que mais que eles têm em comum? Poder, mas tem um poder específico que esses três: regeneração, manja. Eles têm algo chamado poder de cura. E o que é poder de cura? O Deadpool, inclusive quem assistiu o filme aqui, é um filme pesadíssimo. Eu espero que muitos não tenham assistido, porque é um filme muito pesado. O Deadpool, ele foi uma cobaia de um experimento que deu certo, mas ao mesmo tempo deu errado. Ele tinha câncer, e aí ele vai ser curado desse câncer. Chegam para ele dizendo que ele iria ser curado desse câncer, só que o problema é que ele ficou totalmente deformado. E ao mexerem na genética dele, ele ganhou um poder de cura muito grande. Existe um episódio que não foi retratado no filme dele, que cortam a cabeça do Deadpool e aos poucos o corpo vai se regenerando. Ele fica lá falando. Ele é o tipo de personagem que fala pra caramba, sabe? Que é chato, é abusado, sabe? Que fala muito, provocador, enfim. E ele se regenera com muita facilidade. O Wolverine, então, nem se fala. Para quem manja de quadrinho, vai sacar que ele tem o maior poder de cura. É muito difícil matar o Wolverine, porque para você matar o Wolverine, você tem que basicamente pegar ele, destruir todas as células do corpo dele, para ele não se regenerar, porque ele tem um poder de cura muito grande. E o Hulk, então, nem se fala. Para você cortar a pele do Hulk já é muito difícil, porque ele é extremamente forte. Então esses três, ele tem um poder de cura extremamente grande. Eles se regeneram com muita facilidade. Um dos animais que tem um poder de cura muito grande também na natureza, e aí não sei se vocês já perceberam, é a lagartixa. Eu não sei se vocês já perceberam ou já passaram por isso, mas quando a gente corta o rabo da lagartixa, pouco tempo depois ele vai se regenerando. Pouco tempo depois. Nós também temos isso. Nós temos um poder de regeneração muito grande. Quando a gente se corta, a não ser que nós tenhamos uma doença tipo diabetes, a nossa ferida vai cicatrizando e com o passar do tempo a gente fica sem ferida, só no máximo com uma marca. E agora eu quero começar a fazer as analogias. Opa, fica aqui. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 12. Como o Tiago só me deu meia hora, eu vou lendo e vocês vão acompanhando, tá? Não vou poder esperar muito de vocês acharem não, mas qualquer coisa, vocês só acompanham a leitura. Diz assim: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele vai dizer o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber
a figura de Cristo, a personalidade de Cristo, é que Cristo, embora sendo Deus, ele se rebaixou à posição de homem para, diferentemente dos heróis, dar cura aos homens. Esses 3 super-heróis, apesar deles serem heróis, e aí quando a gente fala em herói, a gente fala justamente nessa ideia de salvador, né? Herói, no final das contas, representa um salvador. Apesar deles serem heróis, eles se curam, eles se regeneram, eles se ajudam. O poder deles serve para que eles se recuperem dos golpes que eles sofreram. Mas preste bem atenção, em momento algum Cristo usou do seu extremo poder para se curar. Muito pelo contrário, a gente sabe tudo o que Cristo passou. A gente sabe, inclusive, quando ele estava sendo crucificado, um dos fariseus que mandaram crucificar Cristo disseram assim: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele poderia ter descido ou não? É óbvio que ele poderia ter descido. É óbvio que ele nem precisaria ter chegado lá se ele não quisesse. Eu não sei se vocês conseguem entender a sacada, mas muitas das vezes o poder de cura dos super-heróis tem um cunho muito egoísta, no sentido de que eles usam o seu poder para se curar. Mas Cristo não fez isso. Muito pelo contrário, Isaías fala que ele se entregou como uma ovelha muda aos seus tosqueadores. Ele preferiu se machucar, ele preferiu ser cortado, ele preferiu passar tudo que ele passou para nos curar. E aí quando ele está conversando, né, com os pecadores lá, os fariseus que se separavam, que se sentiam, eles disseram: como é que esse homem come junto com os pecadores? E ele fala o quê? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ou seja, ele veio para nos curar. Aqueles que estão sãos não precisam de médicos, mas os doentes sim. E aí, caminhando mais um pouquinho, a gente pode perceber nas histórias em quadrinhos que toda história em quadrinho, toda, sem exceção, certo? Eu não conheço todos os super-heróis e eu não conheço todos os vilões. Mas eu tenho certeza de que todas as histórias em quadrinhos têm uma rivalidade. Vocês conhecem todos que estão aí? Sim, vocês podem falar para mim o nome deles? Batman e Coringa, Homem-Aranha e Venom, Superman e Lex Luthor, aquela tá bem difícil, né? Fera e Wolverine, Lanterna Verde e Sinestro e Thor e Loki. Muito bem, a galera aqui manja muito de... Muito bom, velho. Então, o que acontece? Eu não sei, assim, cada super-herói existem vários inimigos, vários, certo? Mas existe um que é considerado o arqui-inimigo, que os autores decidiram que aquele cara ali seria o cara que o super-herói ia mais lutar, digamos assim. E aí existem várias rivalidades. A rivalidade que eu mais gosto é a do Batman e do Coringa. Eu gosto muito de dizer isso, porque é o seguinte: se você for parar para pensar, todo vilão, todo super vilão, ele tem uma pontinha bem pequenininha de bom senso. Ele tem uma pontinha de integridade, mesmo que seja muito pequena, muito pequena. Ele sempre vai fazer as maldades dele, mas vai chegar um limite que ele vai dizer: não, daqui eu não passo. É a ética do vilão, daqui eu não passo. Porém o Coringa, ele é o único que não é assim, porque o Coringa é louco de pedra. Inclusive tem até um episódio do Batman, um dos filmes do Batman, aliás, que o cuidador do Batman, acho que é Alfred, eu ia falar Jeffrey, é Alfred, que ele é questionado, né? Por que o Coringa ele age tanto, de forma tão sádica, de forma tão louca? E aí o Alfred diz assim:
Existem pessoas que agem por dinheiro, existem pessoas que agem por poder e existem pessoas que só querem ver o circo pegar fogo. Pronto, esse é o Coringa. Não existe uma lógica na forma dele agir. Ele é um doido, ele é um sádico. Então, a função, a razão de viver do Coringa é atazanar a vida do Batman. E eu acho assim fantástico essa rivalidade, porque o que o Coringa tem de doido, o Batman tem de autocontrole. Porque diversas vezes o Coringa fere o Batman de uma forma assim absurda. Ele mata o Robin, um dos Robins, porque existem vários Robins nos quadrinhos, mas ele mata o Robin, ele mata o grande amor do Bruce Wayne, que é o Batman. Enfim, ele faz de tudo e o Batman nunca mata ele. Sempre ele preza por prender o Coringa e deixar o Coringa preso. Então, assim, é bem esse negócio, né? Essa luta de loucura com sabedoria, né? Eu acho fantástica essa rivalidade. Mas todo super-herói, seja ele qual for, vai ter um arquirrival. Todo. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que conosco, mesmo nós não sendo super-heróis, não é diferente. A Bíblia, em diversos momentos, traz que nós estamos numa guerra. Correto? Nós estamos numa guerra. Nesse exato momento está rolando uma guerra. E se nós pudéssemos ver essa guerra, a Bíblia fala que nós talvez enlouqueceríamos. Porque é uma coisa muito forte que às vezes a gente não tem noção. E a Bíblia fala, a nossa luta, ela não é contra carne nem contra sangue, mas contra, exatamente, principados e potestades do mal. O fato, meus irmãos, é que nós lutamos contra dois grandes inimigos. Um que muitos têm medo, mas que nem é tão forte assim, que é Satanás. E outro que é o mais forte. Alguém sabe dizer qual é? O nosso próprio pecado. A nossa própria tendência pecaminosa. As pessoas no mundo cristão, no mundo gospel, as pessoas têm muito medo de Satanás, sabe? E aí quando a gente vai para o livro de Jó, Satanás, quando chega na presença de Deus, é questionado por Deus. Deus fala assim para Satanás: Satanás, você tem visto o meu servo Jó, homem íntegro e honesto, que não se aparta do bem? E aí Satanás questiona Deus: mas é claro, ele tem dinheiro, ele tem saúde, ele tem filhos, ele tem tudo. E aí Deus diz o seguinte: você pode tirar tudo que ele tem, você só não pode tocar na vida dele. E aí, muitos aqui já conhecem a história de Jó, não preciso falar o que acontece, né? Vocês já sabem. Mas o que isso revela pra gente? Satanás, ele não tem o poder de fazer absolutamente nada se o próprio Deus não permitir. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre os anjos das trevas, inclusive sobre Satanás e seus demônios. Então, muitas das vezes, nós temos um medo de Lúcifer, né, de Satanás, que é um medo, sabe, desproporcional. Gente, ele não está com essa bola toda. Inclusive, Cristo nos dá poder para pisar na cabeça da serpente. E esse medo exagerado que nós temos às vezes de Satanás, ele se reflete também numa covardia para assumir aquilo que não provém de Satanás, mas que provém do nosso próprio coração. Muitas das vezes eu, há algum tempo, quando pecava, eu falava assim: tá vendo? Isso foi culpa de Satanás, isso é culpa do capeta. Eu pequei porque ele me induziu ao erro. Eu não consegui pagar minhas dívidas porque o devorador comeu minhas finanças. A gente escuta muito isso o tempo todo. Mas a gente se esquece
que muito do que acontece com a gente não é por conta de Satanás, mas por conta da nossa própria tendência pecaminosa. Esse é o nosso arqui-inimigo. Nós devemos morrer todos os dias para nascer de novo. Cristo fala: aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar sua vida, o quê? Perdê-la-á. Mas quem perder por amor de mim, esse achá-la-á. Se Cristo falou isso, significa dizer que ele não estava querendo dizer: olha, você precisa me aceitar num culto, você precisa me aceitar numa JC, você precisa me aceitar num evento cristão e pronto, tá bom, você é meu e pronto. Não, é uma renúncia diária. Todos os dias eu e você temos vontade de pecar. E o que vai determinar se nós vamos ganhar ou se vai ser o nosso arqui-inimigo é quanto nós estamos próximos de Deus. Quanto mais a gente se distancia de Deus, mais vulnerável a gente fica para o nosso arqui-inimigo. Deus aqui nos fortalece para vencer os nossos rivais. Eu queria que vocês olhassem essa imagem. Quando vocês olham o Superman, o que vocês percebem nele? Força? Isso. O que mais? O quê? Fale mais alto. Elegância. De fato. O que mais? Confiança. O que mais? Oi? Arthur quer falar? Poder. O que mais? Vamos falando aí. O que mais? Oi? Então, o Superman, ele foi criado na década de 50 pelos Estados Unidos, é claro, para retratar o modelo de homem que o americano precisaria ser. Tudo isso que vocês falaram, o americano precisa ser forte, precisa ser confiante, elegante, poderoso, precisa tudo isso aí. E aí eles fizeram um personagem que enquadrasse tudo isso, que fosse um homem extremamente certinho, que não fizesse nada de errado, que fosse um exemplo para todos e que as pessoas se identificassem. E aí criou-se o Superman. Quando a gente vai olhar para as histórias, para a história das histórias em quadrinhos, a gente vai perceber que a maioria dos super-heróis, eles são criados para que a população, a sociedade consiga recuperar a autoestima. Porque em um determinado momento a sociedade americana estava com uma autoestima muito baixa, estava passando por muitas coisas que nós estamos passando hoje, crise econômica, dificuldades morais, sociais. E aí eles criam um super-herói para que as pessoas possam se ver naquele super-herói e para que a autoestima cresça. Aconteceu a mesma coisa com o Capitão América. O Capitão América ele foi criado no contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí, o Capitão América justamente ele vai para a guerra com os Estados Unidos, e aí vai invadir os locais que os exércitos nazistas estavam inseridos. E aí, no final das contas, ele ganha a guerra e traz o troféu para o povo americano. Então, o Capitão América ele foi criado justamente para isso, para que os americanos pudessem se ver nele. Mas, apesar de toda essa força, essa elegância, essa confiança, esse poder, a gente sabe que o Superman, que foi inspiração inclusive para muitos poetas, muitas pessoas fazerem obras de arte, o Superman ele tem um arqui-inimigo que é muito inteligente, em que sabe usar muito bem a inteligência para deixar o Superman mansinho, quietinho, fraquinho. Se de um lado nós temos aquele exemplo de poder, aquele exemplo de força, do outro lado a gente tem um simples homem, Lex Luthor.
Lex Luthor é um simples homem, claro, com muitos milhões, né, na conta, extremamente rico, mas um homem. E aí, esse cara conseguiu descobrir aquilo que era a fraqueza do Superman. Mesmo o Superman tem um ponto fraco. O nosso erro, meus irmãos, é achar que nós somos resistíveis a todo tipo de coisa. Achar que nós somos inabaláveis. Achar que nada pode nos atingir. Se até o Superman, pensem comigo, se até o Superman tem um ponto fraco, você acha que eu e você não teríamos? Temos. E quando a gente sabe e entende que tem um ponto fraco, o poder de Deus nos fortalece. Em Coríntios, se eu não me engano, Paulo escreve que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O próprio Paulo, ele sabia que ele tinha algo que o incomodava, que ele tinha um espinho na carne, que ele gostaria muito que Deus o tirasse. E Deus não tira, e ele fala: ok, a minha graça, a tua graça me basta. A questão, meus irmãos, é que o inimigo, ele sabe utilizar muito bem o nosso ponto fraco. Muitos aqui têm problemas de relacionamento com os pais. Muitos aqui têm problemas de relacionamento com amigos. Muitos aqui têm problemas relacionados à pornografia. Muitos aqui têm problemas relacionados a qualquer tipo de coisa, a ciúmes, a inveja. Mas o fato indiscutível é que todos nós aqui temos um ponto fraco. Todos nós aqui. E Satanás sabe qual é. Quando nós somos tentados, não pense em você que nós somos tentados naquilo que somos fortes. Muito pelo contrário. Se nós fôssemos tentados naquilo que somos fortes, nós nunca cairíamos. Correto? Mas nós caímos justamente porque quando Satanás nos tenta, ele nos tenta no nosso ponto fraco. Mas a palavra de Deus diz que Deus não permite que passemos por tentação maior que possamos suportar. E aliás, com a tentação vem o escape. Quando a gente começa a entender que nós precisamos nos fortalecer no poder de Deus, quando nós começamos a entender que por nossas próprias forças nós nunca chegaremos a lugar nenhum, aí sim, nós conseguimos lutar de igual para igual com os nossos inimigos, que são Satanás e as nossas concupiscências. A Bíblia fala da armadura de Deus. Quem é que sabe onde é que está essa passagem? Efésios o quê? Efésios 6. Não vamos ler ela não, porque eu sei que a maioria aqui já conhece. Mas Deus, ele fala sobre várias coisas. Ele fala sobre o capacete da salvação. O que mais? O escudo da fé. O que mais? A couraça da justiça. Está todo mundo aí lembrando da música de Anderson Freire para lembrar das coisas, né? Então, esses dias eu li uma coisa muito interessante. Aliás, esses dias não, hoje, ainda agora, eu li uma coisa muito interessante, que foi inclusive a irmã Raíssa que mandou para mim, que dizia basicamente o seguinte, que para toda guerra é necessário armas. Ninguém vence uma guerra sem armas. Quando a gente estava no início do culto, quando o Tiago leu lá em Romanos 12, a gente falou sobre uma das armas mais poderosas que Deus deixou para nós. Vocês lembram qual foi? Qual foi, Tiago? Oração. Perseverai em oração. Por que Cristo queria tanto que a gente perseverasse em oração? Por que o próprio Cristo deixou um modelo de oração para a gente,
quando ele orou o Pai Nosso. Por quê? Porque, meus irmãos, a oração, ela nos fortalece. A oração, ela nos protege das investidas malignas. E a oração nos aproxima de Deus. Todos os grandes heróis, se você analisar, eles vão ter algo para protegê-lo. Eles vão ter algum aparato, algum apetrecho. Por exemplo, o Capitão América tem seu escudo, que é praticamente indestrutível. O Lanterna Verde tem a sua lanterna, para carregar o seu anel sempre que ele precisar. O Thor tem o seu martelo. Oi? E o Homem de Ferro tem as suas armaduras. Todo grande super-herói vai ter algo para lhe ajudar, para lhe amparar na batalha. O Tony Stark, sem a sua armadura, é um homem como outro qualquer. O Lanterna Verde, sem a sua lanterna, fica extremamente vulnerável às investidas malignas. O Capitão América, sem seu escudo, pode sofrer danos graves para a sua saúde. E nós? Quais são as nossas armaduras espirituais? O que nos protege das investidas do inimigo? O que nos protege de cair nas nossas próprias vaidades? Existem três principais: a oração, que a gente já falou, a leitura da palavra e o jejum. Eu confesso, meus irmãos, que muitas vezes eu passo grandes períodos sem ler a Bíblia. Eu passo grandes períodos sem orar. E sabe o que isso acontece? Isso faz com que eu sinta cada vez mais frio espiritualmente. Eu não sei se isso também acontece com vocês. Eu acho que não. Acho que todo mundo aqui lê a Bíblia todo dia, amém? Todo mundo aqui ora todo dia. 5 vezes ao dia, como Daniel. Mas eu confesso que às vezes eu não faço isso. E quando eu não faço isso, eu me sinto fraco espiritualmente. Eu caio em algumas coisas que teoricamente eu já não deveria mais cair, por ter um tempo de evangelho. O que eu quero dizer é que quando a gente para de ler a palavra, quando a gente para de orar, a gente fica vulnerável aos nossos inimigos. A gente fica desarmado. A gente fica sem proteção. Mas quando a gente ora, quando a gente tem uma vida disciplinada, porque isso é disciplina, sabe? Pessoa que fala que eu oro naturalmente, eu oro e leio a palavra naturalmente. Para ela chegar nesse nível, muitas das vezes ela teve que se disciplinar para orar. Porque muitas das vezes a gente quer fazer tudo. A gente quer assistir um seriado, a gente quer jogar videogame, a gente quer conversar no WhatsApp com os nossos amigos, a gente quer dar uma olhada na timeline do Face. E aí o dia vai passando, a manhã vai virando tarde, a tarde vai virando noite. E quando chega na hora de dormir, aí pronto. Cadê a disposição mais para orar? Cadê a disposição para ler a palavra? Eu estou mentindo, irmãos? Não, né? Então, é uma disciplina. A gente muitas das vezes tem que se dispor voluntariamente a fazer isso. A orar, a ler a palavra. Jesus falou: orai sem cessar. Orai uns pelos outros. Orai por sua vida. Orai, orai, orai. O maior capítulo da Bíblia, os irmãos sabem qual é? Salmo 119. O que o Salmo 119 fala? Qual é o tema do Salmo 119? Sem filar, e aí? Qual é o tema do Salmo 119? Sem filar, Raquel. Qual é o tema do Salmo 119? O quê? A lei da palavra. A excelência da palavra.
Repare, o maior capítulo da Bíblia é dedicado ao quê? À própria Bíblia. Salmo 119, Davi fala várias coisas sobre a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. E várias coisas ele fala no Salmo 119, que tem 176 versículos só sobre a excelência da palavra de Deus. Um dia na cela a gente estava fazendo umas analogias dessa. E a gente começou a falar sobre o Mario. Vocês já jogaram Mario? Super Mario Bros? Já, tem gente que riu muito ali. Então, eu não sei se vocês lembram, mas no Mario tinha umas fases que dava tanto para você passar normal, como você pegar uma chave para entrar num cadeado para abrir umas fases paralelas, que a gente chamava de fases da estrela. Quem jogou Mario aqui vai se ligar no que eu estou falando. E a gente estava discutindo isso na célula. Cara, se o céu fosse uma fase da estrela, a palavra de Deus seria a chave pela qual a gente iria entrar. Spurgeon, que foi um grande pregador do século passado, ele uma vez, dando uma exortação para a sua igreja, ele disse assim: a palavra de vocês, a Bíblia de vocês está tão empoeirada que eu poderia escrever nela condenação. Meus irmãos, como nós iremos servir a um Deus que nós não conhecemos? Como? E como nós iremos conhecer a Deus se nós não estudarmos a sua palavra? É impossível. Por isso que muitas das vezes nós somos tão inconstantes. Por isso que muitas das vezes muitos de nós entram na igreja e pouco tempo depois saem. Por isso que muitas das vezes nós estamos no culto, mas ao longo da semana estamos assumindo comportamentos que não são de cristãos. Porque nós não conhecemos a vontade de Deus, a vontade revelada de Deus. Porque nós não dedicamos tempo a estudar a sua palavra. E por isso tudo nós ficamos vulneráveis. Bom, adiantando um pouquinho mais, quando a gente olha para esse homem, a gente começa a perceber que Cristo, ao contrário dos super-heróis, ele não tinha essa força sobrenatural. A Bíblia fala que, lá em Isaías, diz que ele não tinha nem formosura. Sabe? É engraçado porque as imagens que eu vejo às vezes na casa da minha avó é muito católica, sabe? E as imagens que eu vejo de Cristo é de um Cristo bonito, sabe? De olho azul. É um galã. Convenhamos, se Cristo vivesse nos tempos de hoje, Cristo seria considerado um galã. Porque o Cristo que é retratado nas imagens é muito bonito. Concordam? Mas a Bíblia fala que nele não tinha formosura. Nós não víamos uma imagem agradável dele. Ele, muito pelo contrário, era um homem de dores, experimentado no trabalho. Eu imagino que as mãos de Cristo deveriam ser todas calejadas com o trabalho de marcenaria. Eu imagino que a pele de Cristo era uma pele queimada no sol, já que ele saía andando de uma casa a outra, uma cidade a outra, um vilarejo ao outro, a pé. Porque naquela época não tinha carro, não tinha moto, eles andavam quilômetros de distância a pé, no sol quente. Eu imagino que Cristo tinha um aspecto sofrido, muito diferente do que a gente vê nas imagens dos super-heróis, que são sempre homens fortes, musculosos, bonitos. Cristo não tinha beleza, muito pelo contrário. A beleza de Cristo era uma beleza espiritual. As pessoas que se aproximavam de Cristo eram atraídos pela glória de Deus.
não pela aparência dele. Eu queria ler com vocês Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, do versículo 15 em diante. Primeiramente, é importante que a gente entenda uma coisa. Opa! Cara, eu estou com medo de derrubar alguma coisa aqui, do jeito que vocês acharam. Romanos capítulo 6, versículo 15 é o seguinte: e daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim, como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até agora eu tinha falado apenas de analogias, de semelhanças entre histórias em quadrinhos e evangelho. Agora eu vou falar sobre as diferenças. Quando a gente olha para os super-heróis, a gente percebe uma coisa: por mais que eles ajudem a sociedade, aquilo que eles fazem é pontual. Como assim? Por exemplo, está lá uma pessoa caindo do prédio, aí o Homem-Aranha vai, joga sua teia e salva a pessoa. Beleza, ele salvou a vida daquela pessoa, não salvou? Mas aquela pessoa vai morrer ou não vai? Vai ou não vai? Vai, não vai? Futuramente, se não for por alguma coisa, mas vai ser, ela vai morrer. Se não for por um vilão, mas vai morrer por causas naturais, certo? Tá. Quando um super-herói vai lá e salva um banco de ladrões, ele salvou, mas aquele banco pode voltar a ser roubado, sim ou não? Sim. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o super-herói, ele faz coisas pontuais, provisórias. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê que o que Cristo fez não foi algo pontual, foi algo eterno. Quando Cristo falou aquelas palavras lá em hebraico que Adriel falou, que eu não lembro, que significa está consumado. Quando ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. O que Cristo estava fazendo não foi algo pontual, não foi algo que precisaria ser feito de novo. Vamos olhar o Antigo Testamento. O que aconteceu no Antigo Testamento quando alguém pecava? Quem sabe responder? Quando alguém pecava, o que a pessoa precisava fazer? Oi? Oferta de sacrifícios. Por quê? Para que Deus perdoasse os pecados. E o que acontecia? A pessoa pecava, oferecia um sacrifício para Deus não castigá-la, mas pouco tempo depois ela pecava de novo. E o que ela precisava fazer? Sacrificar de novo. E ficava nisso. Ela pecava, sacrificava, pecava, sacrificava, pecava, sacrificava. Eu nem imagino quantas
cabeças de boi, quantas ovelhas, enfim, quantos animais tiveram de ser mortos por causa do pecado humano. Foram muitos. Porque, imagina aí, milhões de pessoas habitando a terra, e toda vez que elas pecavam, elas tinham que sacrificar animais. Eu não sei como existe animal ainda hoje. Mas por que hoje nós não precisamos fazer mais isso? Vocês já se perguntaram por que hoje nós não precisamos mais sacrificar animais? Porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. Repita comigo. O sacrifício de Cristo foi suficiente. Um super-herói, por mais que tenha superpoderes, não tem condições de fazer algo com implicações eternas. Mas Cristo fez. A gente acabou de ler que nós éramos escravos do pecado. É importante que a gente entenda uma coisa. Hoje nós temos a possibilidade de decidir. Tentem compreender mais ou menos o que eu quero dizer. Hoje nós temos a possibilidade de decidir pelo pecado ou não. Certo? Mas naquela época, antes do nosso novo nascimento, antes da nossa conversão, não existia a possibilidade. Nós sempre escolhíamos, porque nós estávamos agindo conforme a nossa natureza pecaminosa. Quando Cristo vem e se torna o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não somos mais escravos. Ele nos liberta para a liberdade. Quando a gente vai ler em Hebreus capítulo 9, no versículo 15, diz o seguinte: por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois o testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. O que está querendo dizer com tudo isso aqui? Sem morte, não há aliança. A única coisa que era capaz de aplacar a ira de Deus era o sangue. Só que justamente pelos animais não serem perfeitos, eles precisavam ser constantemente sacrificados. Cristo foi o único que aplacou a ira de Deus eternamente. Nós não precisamos mais sacrificar. A diferença primordial é essa: Cristo é suficiente, enquanto que os super-heróis não. Mas existem outras tão importantes quanto. No fim das contas, quando o filme acaba, ou quando a gente termina de ler uma história em quadrinho, a gente sabe que os super-heróis são criações humanas. Eu, pelo menos, nunca vi uma pessoa voar sem cair depois. Eu nunca vi uma pessoa lançar teias com as mãos. Eu nunca vi uma pessoa ter raios laser com os olhos. Eu nunca vi uma pessoa ter super velocidade como Flash. Eu sei que aquilo ali é tudo invenção humana. Mas Cristo não. Cristo é real. E aí você pode falar: Pedro, mas você nunca viu Cristo. De fato, nunca vi. Mas quando a gente tem um novo nascimento, quando a gente tem uma experiência verdadeira com Deus, por mais que a gente não o veja, a gente o sente. E é algo tão forte, algo tão sobrenatural, que nós temos certeza, mesmo não vendo, que Cristo é real.
A terceira diferença é que Cristo é o próprio Deus. Toda vez que esses criadores das grandes editoras tentam criar um super-herói muito forte, com poderes ilimitados, ninguém compra a ideia, ninguém gosta da história. Por quê? Porque para uma história de super-herói dar certo, ele precisa ter fraqueza. Vocês lembram que eu disse que a gente precisa se identificar com o super-herói? Pois é, ele precisa ter fraqueza. Todo super-herói famoso, seja ele qual for, vai ter fraqueza. Mas Deus não. Quando a gente jogava King of Fight, quem lembra aqui de King of Fight? Todo mundo jogou? Pronto. Quando os mais velhos jogaram King of Fight, 97, sendo bem rápido, tinha um jogador chamado Rugal. Quem jogava com o Rugal ganhava todas as batalhas, a não ser que fosse muito fraco, porque ele era muito apelão. Outro personagem no King of Fight 98 era Orochi. Quem jogava com Orochi ganhava todas as batalhas. Enfim, no videogame sempre vai ter um personagem que vai ser considerado um apelão, porque a pessoa que jogar com ele vai ganhar o jogo. No futebol é o Barcelona. Quem joga com o Barcelona no futebol ganha, geralmente. E aí a galera fala, que personagem apelão. Pronto, quando um personagem é muito apelão nos quadrinhos, ele não faz muito sucesso. Porque a galera gosta de ver o super-herói perdendo uma outra batalha. Cristo nunca perdeu uma batalha. Quando acharam que Cristo tinha perdido a batalha na cruz, o que foi que aconteceu? Aquela cruz ficou dessa forma, vazia. E o túmulo também. Porque Cristo ressuscitou. Cristo nunca perdeu uma batalha. Porque quando achavam que ele estava perdendo, na verdade ele estava ganhando. Era necessário que o sangue de Cristo aplacasse a ira de Deus. Para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês, não sei se vai dar tempo. Vai dar tempo, Tiago? 5 minutos, amigo. Vai? Beleza. Eu queria mostrar para vocês um vídeo de uma música que ela reflete muito bem tudo isso que a gente falou aqui. Creation held its breath, couldn't wait for your arrival. Little baby, so pure, so perfect, so much life. Tears of joy flowed from the heavens at the sound of the first cry that has echoed till this day. Stole my heart, swept me away. What is life without you? Close by me, close by me. What is life without you? Close by me, close by me. Cradle so fragile, so small. Oh, what a gift, such
burst of joy shook up the heavens when you walked for the first time. That has left a trail of grace that I will follow, that I will chase. What is life without you? Close by me, close by me. What is life without you? Close by me, close by me. What is life without you? Close by me, close by me. What is life without you? Close by me, close by me. You came for 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 A king laid in a manger, a king laid on a cross. Hope is here, truth is come. A king laid in a manger, a king laid on a cross. Hope is here, truth is come. A king laid in a manger, a king laid on a cross. Hope is here, truth is come. So what is life without you? Close by me, close by me. What is life without you? Close by me, close by me. What is life without you? Close by me, close by me. What is life without you? Close by me, close by.